vou dar uma notícia triste para vocês, gente, porque eu entrevistei ela, inclusive, lá no DCM. Eu já sei que você vai falar. Da Isabel, né? Uhum. Pois é, a Isabel Salgado, ícone do vôlei, morreu 2 dias após entrar no grupo de transição do governo Lula. Matéria aqui do Demetrio Vecchioli, desculpem. Morreu nesta quarta-feira aí, jogadora de vôlei de praia, Isabel Salgado, a Isabel do vôlei, aos 62 anos. Na segunda-feira havia sido incluída no grupo de transição do esporte. Naquele dia ela já não estava muito bem. Ontem ela foi diagnosticada com uma bactéria no pulmão e hoje faleceu de madrugada. A morte foi confirmada pela produtora de cinema Paula Barreto em mensagem no grupo Esporte pela Democracia. Fiz uma call com ela na segunda-feira, ela estava super gripada. Falei para ela ir a um hospital. Ela disse que já tinha ido e testado negativo para Covid. Na segunda noite foi dormir e passou mal, deixou para ir no Hospital Sírio na terça de manhã. Quando acordou na terça já estava bem pior, internou no Sírio, já no CTI, detectaram uma bactéria que já havia tomado todo o pulmão. Foi entubada e teve uma parada cardíaca às 4 da manhã de hoje, escreveu Paula. A coluna produtora informou que recebeu a informação da irmã de Isabel, Inês, que é figurinista de um filme que ela está rodando. Isabel foi a primeira estrela do vôlei feminino brasileiro, carioca da Gema, garota de Ipanema. Ela começou a carreira nas categorias de base do Flamengo. Com 16 anos já era titular do clube rubro-negro e não tardou a chegar à seleção brasileira, levando o Brasil aos Jogos Olímpicos de Moscou em 1980 e de Los Angeles em 1984. Ela foi pioneira quando se tornou a primeira mulher brasileira a jogar profissionalmente no exterior, ainda uma novidade em uma época em que o vôlei começava a se profissionalizar no Brasil. Depois ela abriu caminho para o vôlei de praia no Brasil, sendo pioneira no circuito mundial quando a modalidade chegava ao programa olímpico. Em 1994, chegou a ganhar com Roseli uma etapa em Miami. Naquela época, ela já era mãe. Seus 3 filhos tiveram carreira sólida no vôlei de praia. A Carol Solberg é uma das favoritas a ir aos Jogos de Paris. Atualmente atua com Bárbara. Seu filho Pedro foi bronze no Mundial de 2015. Inclusive, ela campeão... foi punida algumas vezes por manifestações políticas, né, Pedro? A Carol Exatamente. Solberg. A Carol Solberg fez manifestações contra o Bolsonaro. Foi a ocasião, inclusive, Carlito, que eu entrevistei a Isabel, que é a mãe dela. A Carol não estava dando entrevistas. E aí, por ajuda de alguns amigos da imprensa, eu entrei em contato com a Isabel, que conversou comigo, conversamos sobre a filha dela. A gente sabe que esse meio esportivo, quem me falou isso uma vez foi o Casagrande. Eles têm um pavor assim de se manifestar politicamente porque você fecha muitas portas, né? E eu quero mandar aqui minha solidariedade ao Casagrande, inclusive, que foi vítima essa semana do vagabundo do Neymar. A palavra que eu vou utilizar é essa mesmo. Porque fizeram um comentário na internet fazendo zombaria com o problema que o Casagrande teve com dependência química, né? Um texto cheio de trocadilhos sobre aliás, o Casagrande... esse problema com a dependência química, eu perguntei pro Casão se ele lê os comentários, né, Carlito? Ele falou para mim que não lê. O filho dele modera geralmente os comentários e faz eu vi ele uma falando busca sobre isso também recentemente. Que ele disse que antes era ele que fazia isso, hoje quem faz é a empresa do filho. E o Neymar deu like a um comentário na internet, né, no Twitter, chamando o Casagrande de craque, né? E que queria que a seleção virasse um pó para que ele pudesse botar o nariz, algo do tipo. Então, para vocês verem o nível do Neymar, né? Esse é o cara que o René Simões, Pedro Zambada, foi profético ao dizer que ainda quando o Neymar tinha acho que 17, 18 anos, ele falou, estamos criando um monstro, esse menino é um monstro. E ele estava certo. Olha o adulto escroto que o Neymar virou, canalha, sem vergonha, um grandíssimo vagabundo, a palavra é essa. O Mauro César fez um comentário importantíssimo sobre essa questão, porque o pilhado, aquele que filmou uma mulher pelada, né, para poder ela dizer, como para quem não lembra que é o pilhado, né, o Thiago Asmar, ele era repórter da Globo, ele foi demitido da Globo porque na época tinha algumas polêmicas envolvendo um dos presidentes da CBF, um anterior, inclusive, ao que é agora. E ele se envolveu com a moça que tinha namorado com ele, ficado com o presidente da CBF, e ele filmou ela pelada, né, seminua, né, assim, a parte de cima da roupa íntima, falando ali sobre algumas coisas envolvendo a CBF que o ex-presidente comentava com ela e publicou. Por isso ele foi demitido da Globo. E aí, como é de praxe desse tipo de gente, ele é bolsonarista, e ele tentou dizer o seguinte, que mas o Casagrande também tem de entender que nessa era que a gente vive, se você critica, as pessoas vão ser baixas com você tem de parar de vitimismo.
E aí o Mauro César falou o seguinte, que se o Neymar recebe críticas no campo do futebol, que ele critique o Casagrande do futebol, que ele diga que ele jogou mais que o Casagrande, que o Casagrande não teve relevância, o que ele quiser falar. Ou se ele quiser, se o Casagrande criticar ele no campo da política, como criticou por ele associar a imagem dele, e o Mauro César foi cirúrgico, ele falou, quando a figura do tamanho do Neymar associa a imagem dele a uma figura como o político Bolsonaro, ele tem que estar pronto para receber crítica. O problema é que o Casagrande fala toda hora, Pedro. O Neymar tem a síndrome do Peter Pan. O Neymar, só para quem não lembra, ele não era negro até ele ser chamado de macaco. Né? Porque, para quem não lembra, ele não se envolveu. E ele quer ser tratado como ele era jogador do Santos, né, Calito? Ele quer ser tratado como naquela época. Exato, como um deus. Grande fenômeno, é um deus. Só terminar de ler aqui o texto do Demetrio, que está muito bom. Maria Clara, filha mais velha, de 39 anos, se aposentou na juventude e ganhou 3 medalhas em mundiais de base. Que pena que aconteceu isso com a Isabel. Fico triste mesmo, de verdade, porque, enfim, foi muito solícita comigo, é uma grande profissional, fez carreira, colocou os filhos no próprio vôlei de praia. Minha solidariedade aos familiares, aos amigos. É um dia triste no vôlei de praia. Um dia triste também todo, no esporte, né, como um todo. Ela estava no governo de transição. Aliás, dizer aqui também, eu estou conversando com algumas pessoas que estão no governo de transição, nunca vi tanto nome bom, hein, Carlito? Inclusive vai virar um problema pro Lula para escolher o ministro de cada pasta, cara, porque... Eu tenho gostado também, a minha preocupação só é para não se deixar levar muito ali, às vezes pelo que a mídia está falando, os nomes. Né? Queimar os nomes. Porque aconteceu o quê? Eu vi, por exemplo, a mídia dando repercussão ali, a questão de não ter negros no governo de transição. E na época, muita gente pediu para eu fazer vídeo. Eu falei, eu não vou fazer vídeo ainda porque a equipe de transição não está pronta. Então, como é que eu vou criticar algo se não está pronto? Tanto que a gente começou a ver depois vários nomes em pastas relevantes serem indicados. E o que é interessante, essas pessoas que estavam criticando, inclusive, essa ausência, entre aspas, de pessoas pretas no grupo de transição, estavam ignorando a presença da Marina, por exemplo, que é uma mulher preta, a gente precisa lembrar disso, claro. Sim. Tá? E aí depois a gente viu ali que entraram também ali na transição o Douglas Belchior, a Aniele Franco, o meu amigo Silvio Almeida, que assim, eu vou dizer uma coisa para você, que dessa luta contra o bolsonarismo, uma das coisas mais gratificantes é ser amigo do Silvio Almeida. Às vezes ele liga para mim, a gente conversa 40 minutos, 30 minutos, né? Recentemente ele me elogiou e elogiou o grupo que a gente tem aqui na internet, falando que o nosso trabalho foi relevantíssimo durante esse período do governo Bolsonaro e do fascismo brasileiro. Ele disse que a gente seria uma versão do que foi o iluminismo, né, no século 17 e 18, onde a gente estava ali debatendo as sombras, né, que representam o governo Bolsonaro, através da ciência, através do conteúdo técnico, que não é fácil, Pedro. Não é fácil. Inclusive, eu vou até fazer aqui um anúncio de primeira mão. O meu próximo livro, eu pausei 2 livros que eu estava escrevendo agora, para dar seguimento a um livro contando todos os bastidores de 2018 em específico, até a derrota do Bolsonaro. Quando se juntou ali os grupos que estão eu, o Henri Bugalho, o Clayson, né, aquele filósofo lá também que participou durante o período do grupo até a gente descobrir quem era ele, todas as polêmicas de bastidor, o que a gente teve de passar, momento de depressão, ansiedade, crise também que a gente teve, mas não tornava público, com medo de as pessoas perderem a desesperança no Brasil também, então a gente tinha de sofrer calado ali por um período. Então vai ser um livro de bastidor ali, contando inclusive como eu conheci o Pedro Zambarda, que foi no meio de uma polêmica, que eu não vou citar aqui, né, já está superado, mas foi no meio de uma polêmica. Sim, e se eu falar uma coisa, se você quiser, eu tenho uma contribuição importante, porque assim, cara, para mim, o primeiro e o segundo turno dessas eleições foi muito estressante. Eu consegui entregar tudo, mas, cara, e aquela questão, né, você tá falando dos bastidores, briga com amigo, cara, brigar com amigo é uma droga. Não façam isso em casa, crianças, e cuidem da saúde mental de vocês. Façam terapia.